Bom dia, gente. Sejam bem-vindas. Iniciando hoje o nosso segundo encontro do Clube do Livro. E hoje a nossa temática é voltado aí para o capítulo 3 e o capítulo 4, com o tema Os Benefícios da Autocompaixão e a Fisiologia da Autocrítica e da Autocompaixão. Antes de iniciar a gravação, a gente conversou um pouquinho sobre como que cada uma está. Acredito que a maioria ou todas conseguiu responder ao questionário. E aí, durante a nossa leitura, a gente vai voltando a algumas reflexões do questionário, ali entendendo que tudo bem se você não teve uma pontuação média, se você ainda está na fase inicial, tudo bem, faz parte de estar iniciando, estar fazendo essas reflexões iniciais e acolhendo também essas dificuldades. Então, eu olhei no questionário que a grande maioria pontuou ali na média, alguns continuam com uma dificuldade inicial, outras avançaram um pouquinho. Então, a reflexão que a gente sempre traz, de acolher e de aceitar o seu próprio ritmo, seu próprio processo, na leitura, entendendo ali e ajustando aquilo que for necessário, para que cada uma tenha um proveito, né? O proveito que faça sentido para você. Então, aqui no capítulo 3, a gente já vai iniciar com um caso de Méria, que é uma mulher que traz algumas dificuldades iniciais ao praticar autocompaixão no contexto de vida dela, e aí a gente vai percebendo de pouquinho algumas identificações, assim como lá no capítulo 4 tem um outro caso que a gente vai entender um pouco mais, se identificar e compreender melhor na prática como que funciona e quais os benefícios dessa atitude autocompassiva. Tá bom? Logo aqui no começo, Marion, ela é uma mulher que estava muito cética, né? Ela iniciou o curso. Esse curso que o livro se refere é um curso voltado para a autocompaixão, é aquilo que a gente entendeu lá na introdução, que pode ser uma experiência feita por meio dessa leitura também. Né? Então, é um curso mais específico, mas que é voltado para todas essas práticas, essas atividades que a gente está desenvolvendo aqui no estudo de cada capítulo. E aí ela se questiona, né? Como que a autocompaixão vai me ajudar? Eu tenho o costume de ser muito dura comigo mesma. Isso é terrível, eu sei. Isso é o que me trouxe até aqui onde estou hoje. Por que eu deveria mudar? Eu posso mudar? Como eu posso ter a certeza de que essa é uma coisa segura a ser feita? Então, inicialmente é comum esses receios, esse medo, como que vai ser possível essa mudança? Será que isso ajuda mesmo? E aí, no próprio texto, né, traz aqui os benefícios de que mais de 1.000 estudos de pesquisas demonstram todos esses benefícios da autocompaixão, não só na saúde mental, mas na saúde física também. As pessoas que são mais autocompassivas, elas experimentam maior bem-estar. Então, aqui é pontuado mais felicidade, mais satisfação na vida, autoconfiança, saúde física, e menos depressão, menos ansiedade, menos estresse, menos vergonha. Porque a gente vai aprendendo a lidar com essas emoções difíceis, reconhecendo e valorizando bem mais aquilo que a gente tem de atitudes positivas que nos ajudam. Então, a autocompaixão, ela pode ser aprendida. E é por isso que eu mencionei no início sobre o questionário. Tudo bem se você está numa pontuação inferior. A autocompaixão, ela pode ser aprendida. E esse é o nosso objetivo aqui no grupo, de desenvolver, de refletir e de colocar ali, praticar no nosso dia a dia, aplicar na nossa vida, para que a gente consiga ter esses benefícios também, para que a gente se aproxime disso
e que a gente traga essa relação com a gente mesma, de forma mais gentil e autocompassiva. Os estudos que foram mencionados aqui, eles colocam uma pontuação média de 43%, o quanto aumentam esses níveis de autocompaixão e ajudando a se tornar mais conscientes, compassivas com os outros, a se sentir mais a sentirem mais conectividade social, satisfação na vida e felicidade, e perceberem menos deprimidas, ansiosas e estressadas. Os participantes também tinham menos probabilidade de evitar suas emoções difíceis. Então, ao invés de evitar, de fugir, de congelar, a gente vai lidar, a gente vai aceitar o que a gente sente, o que a gente pensa, e a gente vai trabalhar com aquilo, com o objetivo de diminuir de forma gradativa. E aí eu queria saber de alguma de vocês como que foi responder ao questionário. Esse mesmo questionário que Marion aqui do livro respondeu no início do curso também, e que cada uma de vocês responderam. Tem alguém que se sente confortável para falar um pouquinho da experiência? Se gerou reflexões? Quem se sentia à vontade para compartilhar a pontuação? Como que foi no momento das respostas, lendo ali aquelas perguntas? Fez sentido? Vocês conseguiram identificar ali alguns pontos em situações práticas do dia a dia? Quem quiser pode abrir o áudio ou pode escrever ali no chat mesmo. Podem ficar à vontade. Sempre traz uma reflexão, né? Algumas perguntas. Tinha algumas que eu ficava na dúvida, qual que eu respondia, não é? Então, percebem algumas coisas precisam estar mudando, né? Algumas perguntas ali. Outras, eu percebo que realmente estou no caminho, né? É isso, dessa questão de nos acolhermos. E eu achei bem interessante, Bruna, né, esse questionário. Bem mesmo, né? Perfeito. Perfeito. Então, é exatamente essa reflexão que tem como Uhum, objetivo, né, de pensar ali em que nível a gente está, não no intuito de se comparar e se cobrar para ser cada vez mais autocompassiva, ver que não sim, está ainda sim. naquele nível, mas pelo contrário, né, entendendo ali que é o processo individual de cada uma e que a autocompaixão ela pode ser aprendida, como a gente viu nos capítulos anteriores, né? Nós não fomos ensinados a ter essa postura Verdade. compassiva, pelo contrário, né? Então, agora a Esse- gente tem a oportunidade de aprender. Esses dias eu até falei com uma paciente, né, que ela se cobra muito. E aí eu falei, ela até perguntou, Silvia, o que é essa autocompaixão? Aí eu expliquei. Ela é muito bem. Aí ela até gostou, né? Aí eu preciso trabalhar, eu percebo que é uma paciente que vai, né, essas aulas vai ajudar muito, né, trabalhar Uhum, isso com ela, essa autocobrança que ela tem, de achar que sempre deve acertar, ela não se aceita ter que errar, ou ter que pedir desculpa, algumas questões assim, entende? Que muitas vezes dificulta ela seguir com a vida mais leve, e isso vai ser muito bom dela dar esse novo olhar, né, essa reflexão. uhum, E muito bom saber que isso pode ser aprendido, né? Essa autocompaixão, exatamente. né? E esse vai ser meu objetivo, desenvolver isso nela, para que ela possa ter essa Uhum, compreensão, ser mais autocompassiva. perfeito. Pode falar, Lourdes. Eu acho que pelo ter feito o exercício antes teria sido melhor para mim, sabe? E até uma reflexão melhor, porque eu sempre fico
entre a resposta anterior e a resposta posterior. Eu fico sempre na coluna do meio, mas quando a coisa acontece na hora do fervo, eu faço julgamento comigo igual eu aprendi da vida inteira, sabe? Que eu não sou boa o suficiente, que eu podia ter feito de outro jeito, e agora o que eu vou fazer? Aí depois é que eu falo, não, peraí, entendeu? Não é para tanto assim também, né? Então eu já acordo pensando no que eu vou fazer, que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer. Aí hoje eu já estava até pegando no telefone para fazer, eu falei, peraí, mas não precisa ser eu que vou fazer. Mas primeiro a coisa acontece. E quando eu preenchi o exercício, a reflexão foi muito rápida, né? Um ping-pong rápido, então não deu tanto para eu refletir. Mas foi muito interessante ter respondido, para eu ver que são perguntas, são colocações que a gente não se faz. A gente não se percebe assim, né? E quando a gente vai responder, mesmo que seja rápido, nem que seja num flash, a gente tem que refletir muito rapidamente sobre aquelas questões que estão ali. E como a gente está realmente abrindo mão de ser autocompassivo com a gente. Uhum. Exatamente. E é bom ter um tempinho maior para refletir, para pensar ali com cuidado, mas também quando você faz e já seleciona aquilo que vier, também é muito interessante, né? Porque você não vai fazer tanto filtro daquilo que você pensa, sente, vai ser aquilo daquele momento, né? Então é legal você trazer ali aquilo que é um pensamento de imediato, de forma automática, e pontuando, e a forma como você vai percebendo, né, os seus próprios movimentos. Pode ser isso também. Então, Bruna, eu percebi, né? Eu achei que eu já tinha me colocado na estrada. E ao realizar esses formulários, preencher o formulário, quando eu fui preencher se não tivesse a resposta ali, ficaria super difícil para eu responder, né? Como disse a Lourdes. Pelo menos tinha colinha ali para a gente ter, porque senão ia ficar refletindo, o que a gente ia colocar, né? E hoje eu vi que eu estou ainda bem fora da estrada de estar tendo compaixão comigo, essa autocompaixão. Ainda está bem longe, viu? Está muito perto, não. Eu já me coloquei, já estou com o pezinho na estrada, mas ainda tem muita autocobrança aqui. Uhum. Mas a gente está só começando, né? Sim. E lembra do nosso passo inicial, que é o mais importante, que é ter a consciência disso. E já é um passo que é muito difícil também de chegar, de ter essa autoconsciência, de perceber, né? Os movimentos ali, as nossas atitudes, a gente já se aproxima ali de algumas emoções que são difíceis nesse reconhecimento. E ser o aprendiz lento, né? Uhum. Não é? Acho que é aprendiz lento. Sim, sim. Que é o primeiro passo de reconhecer, de ter clareza ali, aos poucos. Né? E se permitindo esse processo lento e gradativo. A gente está no começo, e aí a gente vai vendo que os ganhos da autocompaixão no curso, no estudo, e aqui também no grupo, a gente vai percebendo que esses ganhos, eles estão associados também no quanto a gente pratica, né? Então, é algo que é gradativo. A maioria de vocês estão iniciando agora essa aproximação sobre autocompaixão. Não é algo que é tão trabalhado, né? Até mesmo quem aqui é psicóloga, é algo que a gente não vê tanto com uma frequência na faculdade, ali na própria clínica, né? Então é um conceito para a maioria das pessoas novo. Então é uma aproximação inicial. E a gente vai percebendo esses ganhos, esses benefícios à medida que a gente pratica, que a gente conhece. Por isso a proposta dos exercícios também. Né, tendo esse cuidado de identificar aquilo que vai fazendo sentido, aquilo que a gente consegue colocar na prática e aquilo que ainda não é o momento, mas também se dedicando de pouquinho. Né? Quantas vezes por semana foi possível meditar isso? Quantas vezes eu consegui me aproximar dessa reflexão? E quanto mais a gente vai praticando, mais a gente vai percebendo ali a mudança,
nas nossas atitudes, na forma que a gente se trata. Verdade. Verdade. A Gabriela comentou aqui, minha autocobrança é materna, sempre parece que fiz pouco para o meu filho. Essa semana eu acho que estou começando a desenvolver aos poucos. Tenho me questionado e falado comigo mesma com mais compaixão sobre a maternidade. Perfeito. E é um pouquinho do que a personagem aqui do livro se refere, né, em relação A Marian é. Uhum. E que bom, Gabriela, que você está conseguindo perceber isso em você, está conseguindo trazer de pouquinho essa compaixão aí no seu contexto, enquanto mãe, enquanto maternidade. E seguindo aqui, né, sobre esses ganhos e sobre essa transformação, né, que às vezes lá do início, como assim? Eu vou, isso realmente vai fazer diferença na minha vida? Aqueles questionamentos, isso realmente vai me ajudar? Né? E a gente percebe e se aproxima aqui cada vez mais de pesquisas, de estudos que afirmam, né, uma transformação de fato ali na sua vida, na forma como você se relaciona com você, né? E isso acaba transformando vários outros aspectos ali, né? Vários outros contextos, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto amiga, né? Isso que é legal de ser sentido, de ser percebido. Eu vou ler agora essa parte aqui, que é só falando sobre Meryl, né? Que é quando a gente viu lá no comecinho, que fez aqueles questionamentos, né? Como que a autocompaixão vai me ajudar? Ela tem o costume de ser muito dura com ela mesma, e ela sabe que isso é ruim para ela. Foi o que trouxe ela até aqui, né? Como ela afirma. Ela conheceu o estudo, o curso, e foi seguindo ali aquilo, mesmo sem ter 100% certeza, mas conhecendo e entendendo ali o que as pesquisas trazem, o que outras pessoas também compartilham. Então, Marian tinha uma vida invejável se observada de fora. Ela tinha 2 filhos ótimos, um casamento feliz, um trabalho gratificante, mas quase todas as noites ela ia para a cama nervosa, preocupada porque poderia ter ofendido alguém ou se recriminando por não ter se saído suficientemente bem como mãe e se sentindo decepcionada porque não estava correspondendo às suas altas expectativas. Né? Então, a gente já traz alguém que traz aí altas expectativas para tudo que vai fazer, né? Para ser algo perfeito, algo bem feito. Isso traz o sofrimento. Marian era o tipo de pessoa em que todos podiam confiar, que sempre diria a coisa certa, na hora certa, e que seria gentil e acolhedora com quase todas as pessoas. Porém, de alguma forma, isso não se traduzia em como Marian tratava a si mesma. Ela sabia que a mudança tinha que vir do seu interior. Mas como? Marian preencheu a escala de autocompaixão, essa mesma escala que cada uma de vocês preencheram. Lá no livro tem uma referência para uma escala mais completa. Ainda não tem ela traduzida, eu acredito, mas quem tiver interesse pode estar buscando lá também. Quem está assistindo ao vivo pode estar pegando esse material no Drive, pode estar preenchendo à medida que vai lendo cada capítulo. Marian preencheu a escala e percebeu que ela mesma era provavelmente a sua pior inimiga. Na primeira aula, Marian descobriu que não estava sozinha. De fato, nos criticamos, nos isolamos e ficamos presos. A ruminação, quando as coisas dão errado, é muito instintivo para todas nós. Né? Então, é o que a gente se aproximou também ao participar aqui dos primeiros encontros, né, uma dificuldade que cada uma traz
e que aqui a gente trouxe algumas identificações, né? Não é só você, de forma individual, que sente isso, que se critica. Aqui no grupo, todas nós temos algum nível aí de autocrítica, temos algo a ser melhorado, a ser trabalhado também. E aí, Mary se aproximou do próximo passo em direção à autocompaixão, que é reconhecer a dor da autocrítica. E se deu facilmente para ela. É quando Mari colocou aí o reconhecimento, né? Ela fala, não é fácil, mas eu reconheço isso que eu já consigo identificar, ainda tem algumas coisas importantes, mas esse primeiro passo aí é o reconhecimento e que ele não é tão simples quanto parece. Como é pensado, reconhecer a dor da autocrítica, né? O simples fato de reconhecer já é se aproximar ali de um desconforto. E aí, seguindo, a sua necessidade de aprovação estava começando a afastar os seus amigos, a sua família, e Maria já estava bem consciente do seu desejo desesperado de ser perfeita, aquelas altas expectativas de fazer tudo certo. A primeira epifania se deu para Mary quando ela se conectou com quanto e quão incondicionalmente amava os seus filhos pequenos. Ela se perguntou, por que eu sistematicamente me excluo desse amor? Ela não poderia se aconchegar naquele bom sentimento? Mária se perguntou, assim como algumas vezes se aconchegava na cama com seus filhos no final do dia? Ela não poderia falar consigo mesma da mesma forma carinhosa que falava com seus amigos? Afinal de contas, Miriam pensou, eu preciso ser amada, como qualquer um. E quando Miriam se deu permissão de amar a si mesma, começou a sentir um pouco daquele antigo anseio e solidão de sua infância. Entretanto, dessa vez, estava comprometida com a ideia de que merecia compaixão tanto quanto qualquer outra pessoa. A prática da autocompaixão foi difícil, mas ela persistiu. Ela sabia que esses velhos sentimentos precisavam emergir e estava aprendendo os recursos de que precisava para se defrontar com eles. Os recursos que é o mindfulness e a autocompaixão. Agora ela podia começar a dar a si mesma o que ansiava receber dos outros. Os seus amigos, sua família, começou a notar mudança em Marion. E Marion descobriu que conseguia pegar no sono com mais facilidade, talvez porque não estivesse fazendo um inventário de todos os seus erros durante o dia. Ela ainda acordava com pesadelos, mas simplesmente colocava a mão sobre o coração e falava palavras confortantes para si mesma e logo voltava a dormir. No final do curso, Mary e sua família concordaram que ela havia se tornado uma pessoa mais feliz. Mas o que foi realmente incrível foi que ela parou de se recriminar por cometer erros, abriu mão da necessidade de ser perfeita e começou a se amar e se aceitar do jeito que era. Como que é para vocês? Ouvir essa história da Marion, gente. O que é que chamou mais atenção aí da história dela? Me faz ver eu no passado, sabe? Um passado não muito longe. Eu cuidando de todos, de tudo, e para mim não sobrava nada. Uhum. Faz ver muito isso, sabe? E aí acaba fazendo pelo outro, esperando que o outro faça por mim, se é mais fácil eu fazer por mim e ele fazer por ele, né? Mas não, eu não fazia isso. E por isso não tinha essa consciência, né? Não tinha essa consciência. Depois, desde agosto que eu estou tendo essa consciência, e por isso eu interessei mais ainda a entrar no Clube do Livro, sabe, aqui, porque temos que ter essa consciência, gente. Quando a gente toma posse dessa consciência, as coisas começam a mudar, como é o caso de Marion, não sei. Uhum.
E aí vocês percebem que lá na história dela não foi algo que mudou de imediato completamente, simplesmente aconteceu. Não. Vocês lembram que tem uma parte que diz assim, Beren continuou tendo pesadelos em alguns momentos, mas a atitude dela era diferente. Ao invés de brigar com isso, ela acolhia. Acolhia. A parte de colocar a mão no peito, né? Ou então de apertar as mãos e falar, tá tudo bem, tá tranquilo. Que tem essa parte no exercício, né? Uhum. Sim. E que em alguns momentos pode até parecer um pouco estranho, como assim, né? Eu vou me abraçar, eu vou me tocar, mas aí é algo que cada uma precisa ir compreendendo dos seus limites, do quanto faz sentido, para ir se acolhendo. Em alguns momentos pode ser desconfortável, porque Parece bobo, né, Bruna? Parece Isso. bobo. É aquilo, a gente fica esperando pelo outro. Se eu estou do lado da Larissa e eu estou sentindo... se eu estou triste, eu espero que a Larissa me abrace. Mas eu mesmo posso fazer isso. Eu mesmo posso falar, tá tudo bem, Marilene, olha, eu estou aqui com você, né? Só esse gesto aqui assim é tão gostoso, né? E aí a Larissa, se sentir vontade de fazer, ela vai fazer, mas não é obrigação dela, né? Eu estou comigo mesmo. Eu estou comigo. Sim. E quando a gente entende que nós somos os nossos maiores recursos mesmo, né? Somos nós que mantemos tudo aquilo que é importante para a gente. Então, a ideia de ser a nossa amiga. Porque muitas vezes somente nós podemos fazer aquilo por nós mesmas. Verdade. Ao invés de esperar pelo outro, sofrer com essa angústia de que não recebe aquilo que gostaria do outro. A gente pode começar a se dar esse amor. Miriam reconheceu que ela também precisa ser amada, né? Ela reconheceu e ela aceitou se dar esse amor. E, consequentemente, quando a gente traz ali essa atitude para a gente vai percebendo nas nossas relações maior tranquilidade nesse sentido de aceitar, né, a gentileza de outra pessoa sem depender. Acho que essa é uma reflexão importante, é aceitar, receber o amor, o cuidado, mas sem depender somente daquilo que sem depender, do outro. Sem depender. Como você falou, saber que nós temos esse recurso. Exatamente. E como que foi para vocês ler aquele exercício do toque calmante? De início foi estranho ou foi tranquilo? Eu nem imprimi, o toque calmante eu não imprimi não, porque veio bem na minha cabeça. Eu sei que eu imprimi algumas coisas, mas o toque calmante, quando veio, parece estranho. Eu fui lendo, falei, parece estranho mesmo. Mas quando eu fui fazendo, aí você coloca as suas mãos, não sei o quê, eu falei, é isso mesmo. É aquilo, é esperar pelo outro aquilo que você pode fazer. Você tem ali. Você tem esse ombro aqui, ó, que você pode fazer, né? Os toques. Imaginar, né, pode ser um pouco mais distante. Eu vou me abraçar, eu vou me tocar, mas quando a gente sente, né, a sensação de se abraçar e aquilo que a gente vai construindo dentro da gente, né, que é o diferencial disso tudo. E aí a gente... Desculpa, pode falar. Não, pode falar, eu ia seguindo aqui para o próximo. Pode falar. O que eu achei estranho, aí achei que ia ter escrito ali, né? É um que passa a mão na cabeça. Eu achei que ia ter esse. Não tem esse toque, às vezes, que a pessoa chega e passa. Meu pai fazia muito isso. Meu pai tinha o costume de passar a mão na cabeça da gente. Era gostoso, meu pai, mas eu não admito que ninguém passe a mão na minha cabeça. Eu pensei que ia ter esse toque. Eu falei, se eu tiver que passar a mão na minha cabeça, é muito desagradável isso. Não me pergunte por quê. Sim, sim. Talvez Freud explique. Mas o toque de passar a mão na minha... Parece que é coitada.
sabe? Mas esse não tinha, né? Se eu estou enganada. Sim. Ali no livro, eles colocam alguns exemplos, né? Para você ir encontrando a sua forma. Então, você pode acrescentar algo a mais, você pode tirar algo, né? É para você encontrar ali a sua forma de se acolher. Uhum. Então, esse não tinha, não. Acho que não tinha, não. Eu não lembro dele, eu acho que não. E a gente vê também, né, gente? Por isso esse cuidado que eu menciono desde o começo, entender ali até onde, né? Eu posso estar trazendo isso para mim, até onde é confortável, o que pode ultrapassar ali um certo limite, algo que pode de repente me ativar muito. Com esse cuidado que a gente precisa estar observando também. E aí, no capítulo 4, acho muito legal a escrita do capítulo 4, né? Entendendo aqui agora a fisiologia dessa autocrítica, da autocompaixão, que é o sistema de ameaça-defesa. E aí, logo no início, eles colocam: quando criticamos a nós mesmos, estamos acessando o sistema corporal de ameaça-defesa. E é quando a gente vai entender um pouco mais sobre essa prática, né, para lidar com essa ameaça-defesa. Essa prática aí do toque calmante é uma prática de cuidado, que ameniza ali aquilo que é uma ameaça, né? É um sistema de cuidado, o contrário da ameaça. E aí, continuando, o sistema de ameaça-defesa se desenvolveu de modo que, quando percebemos uma ameaça, nossa amígdala, que registra o perigo no nosso cérebro, é ativada, liberamos cortisol e adrenalina e nos preparamos para lutar, fugir ou congelar. Né? Então, esse é o sistema humano, que não é 100% negativo, quando a gente vai entender ali a função do medo, né, a função da raiva. O nosso corpo, ele é preparado para isso, com o objetivo de nos proteger, né? Por exemplo, nos proteger ali de um perigo real, de um animal feroz, de algo nesse sentido. Se a gente tem medo, a gente busca ali se proteger, uma fuga, correr, fazer algo. Então, o nosso corpo ele é preparado para isso. Mas aí, hoje, o que acontece? A gente foge, a gente luta em situações que nem sempre são concretas 100%. Né? São situações que nós criamos ali. E é esse cuidado, essa diferença que a gente vai estar tendo ao ler esse capítulo, a entender sobre esse sistema de ameaça-defesa. Eles completam falando que esse sistema funciona bem para a proteção contra essas ameaças que eu mencionei, do nosso corpo físico, mas hoje em dia, a maioria das ameaças que nós enfrentamos são desafios à nossa autoimagem, ao nosso autoconceito. Né? Então, a importância de ter ali esse autoconhecimento básico, entendendo, né, aquilo que nos afeta, aquilo que é difícil para a gente e aquilo que vai se tornando, né, algo de forma a ameaçar esses pontos aí da autoimagem, do autoconceito, daquilo que a gente pensa, sente. E é essa sensação da ameaça, defesa, que provoca esse estresse na nossa mente, no corpo, e é esse estresse crônico que causa ansiedade, depressão, o motivo pelo qual a autocrítica habitual é tão prejudicial para o bem-estar emocional e físico. Com a autocrítica, somos tanto o atacante quanto o atacado. Né? Então, nós nos atacamos diretamente. É aquela ideia ali de se perceber muitas vezes como a nossa própria
inimiga, né? É nesse sistema aí de atacante e atacado, quando a gente se critica de forma mais severa ali, sem considerar, né, o todo. E aí eles continuam falando sobre essa diferença, né, que felizmente não somos apenas répteis, naquele sistema de ameaça, defesa, mas também mamíferos. E aí, como mamíferos, há um processo de desenvolvimento, de aprendizagem, de maturidade e de adaptação também. Um exemplo, para manter os bebês seguros durante esse período vulnerável, o sistema de cuidados dos mamíferos se desenvolveu, impelindo os pais e a prole a permanecerem próximos. Então, é o sistema de cuidado que tem ali quando o bebê está vulnerável, mas que a gente também entende que nem sempre em infâncias é presente ali esse cuidado, né? E essa sensação de vulnerabilidade pode permanecer na vida adulta. E é quando a gente precisa mais ainda aprender a desenvolver o nosso sistema de cuidado, por meio da autocompaixão, por meio desse acolhimento. Quando esse sistema de cuidado é ativado, são liberadas ocitocina, o hormônio do amor, e endorfinas, o que auxilia a reduzir o estresse e aumenta os sentimentos de segurança e proteção, né? Então, é uma explicação aí fisiológica do que acontece com o nosso corpo quando a gente ativa o sistema de ameaça-defesa e quando a gente ativa o sistema de cuidado. Então, percebe que a gente tem o poder de ativar esses dois sistemas à medida que a gente vai se conhecendo. E completando, é por isso que sermos compassivos com nós mesmos quando nos sentimos inadequados e nos faz sentir seguros e cuidados como uma criança envolvida em um abraço afetuoso. Sistema de cuidado traz aí essa sensação. Quando a resposta a esse estresse, luta, fuga, congelar, é desencadeada por uma ameaça ao nosso autoconceito, a tendência é nos transformarmos em uma trindade profana de reações. Nós lutamos com autocrítica, nós fugimos dos outros com isolamento e congelamos com a ruminação. Então, esse quadro aqui ele é bem legal, essas três versões que são o oposto dos componentes da autocompaixão. Vocês lembram lá dos componentes do primeiro capítulo? Da autobondade, da humanidade compartilhada e da atenção plena, como mindfulness? Então, é exatamente o contrário que a gente observa no sistema de ameaça, que é autocrítica, como luta, o isolamento, como fuga, e a ruminação, que nos faz congelar. Faz sentido para vocês ligarem aí, associarem cada termo com uma resposta? Pode falar, Lourdes. Eu queria também pensar se a gente pode, me veio aqui a lembrança do simpático e o parasimpático, né? Se a gente pode associar também a esses dois sistemas, por exemplo, a ocitocina e a endorfina também está associada ao parasimpático, né? E aí talvez a adrenalina ao simpático, né? E o quanto que isso tem a resposta também de luta e fuga, que está associado ao simpático. Estou fazendo conexõezinhas aqui para ir fazendo mais sentido para mim também. Não sei se faz para vocês, né? Porque a gente, quando faz a meditação e a atenção plena, a gente acessa o parasimpático. Uhum. Através da respiração e da prática. Perfeito. Faz muito sentido.
O parasimpático relaxa o corpo e estimula as funções, né, de descanso, de cuidado. Fazendo essa associação aí, é exatamente o que é pontuado do sistema de ameaça e do sistema de defesa, Lourdes, é isso mesmo. Então, a gente vai associando aí esses conceitos e entendendo ainda mais, né? Então, olha que interessante. É algo que a gente consegue explicar ali com essa própria fisiologia, né? Do mecanismo do cérebro, entendendo que é algo que acontece, né? Que é natural, mas que, ao mesmo tempo, a gente, por meio desse conhecer, né? De identificando ali cada situação que ativa os nossos sistemas, a gente consegue estar reparando, né? Por exemplo, quando é ativado ali um desconforto, identificar o que me ativou nesse momento, o que está me ameaçando. Né? Acho que é um passo bem importante de reconhecer isso também. O que está me ameaçando? O que me gera essa sensação, esse medo? E aí, o que eu estou querendo fazer? Né? Eu estou querendo lutar com isso, que é muito desconfortável, por meio da minha autocrítica. Eu estou brigando comigo mesma em relação a isso que me ameaça, né? Uma ameaça ao meu autoconceito. Como assim? Eu fiz errado, não posso fazer isso? Ou eu também estou me isolando, fugindo, evitando ali, de repente, pessoas, situações que me aproximem disso, que é uma ameaça. Ou eu também estou ruminando, é quando vem o congelar, né? É quando a gente para ali e foca nesse pensamento disfuncional, naquela ruminação improdutiva. E o sistema de defesa é lidar com cada uma dessas situações por meio dos elementos da autocompaixão. É aceitando, praticando aquilo que a gente já conhece, que ajuda, que pode ser uma resposta mais assertiva e que pode nos aproximar bem mais dessa defesa aí de sensações boas. Pode falar, Larissa. Tá me escutando? Sim, tá dando de ouvir teu áudio. Maravilha, porque é uma coisa que eu fiquei pensando, né? Porque, primeiramente, quando eu vi o Clube do Livro, o que eu pensei? Eu vou entrar para ajudar os meus pacientes. Então, eu fiquei lá longe. Então, a primeira coisa que eu pensei, vou tentar fazer para dar esse auxílio a mais aos meus pacientes. E foi aí, vendo você falando e vendo todas essas reflexões, eu vi o quanto que a gente é vulnerável. Por quê? Vamos pegar aqui no contexto da psicologia. A gente cuida de muitas pessoas, só que o cuidador, ele também precisa de cuidado. Então, é onde eu vejo que todos nós somos vulneráveis, porque eu, por exemplo, fico naquela questão de que eu sempre tenho que fazer alguma intervenção em alguma sessão. Porque quando eu ia passar a visão, ela, Larissa, você não tem que fazer nada, apenas acolher, apenas validar. Só que na minha cabeça não entrava, não, eu tenho que fazer uma reestruturação, eu tenho que fazer uma ativação comportamental, eu tenho que agir. Então, é onde que eu via que eu estava lutando, mas eu também estava fugindo de construir ali o básico. Porque eu sempre estava naquela, mas eu tenho que fazer, acolhimento não é nada, validação não é nada, é apenas uma coisa de fútil. Só que aí depois que eu fui ver que realmente é o básico, realmente não precisa de uma intervenção, não precisa de uma técnica, habilidade, apenas você ser humano, apenas você mostrar a vulnerabilidade. Aí vem todas essas emoções de você sempre tá lutando, você sempre tá fugindo, você tá congelando sem saber o que fazer. Então é justamente isso que eu pensei. Não sei se eu fui um pouco além, mas me veio muito esses flashbacks de que a gente sempre está tentando mais, só que às vezes é apenas o básico. E a gente fazendo isso com a gente mesmo,
a gente vai ter até mais uma ferramenta humana de estar lá do outro lado com uma outra pessoa. Que já tem Perfeito. uma força a mais, já que é uma habilidade a mais, de você usar essa habilidade com você. Porque é aí que você vê que do outro lado é difícil. Então, você estando do outro lado do paciente, você vê quanto é difícil para ele e para si mesmo. Uhum. Perfeito, Larissa. Ficou muito claro na tua fala, né, a forma como você conseguiu identificar, né, e pensar um pouquinho sobre esse desconforto que se aproxima com algo que te ameaça, que ameaça talvez um autoconceito ali, do querer entregar um resultado, talvez se aproximar ali de alguma crença de capacidade. E quando a gente se sente ameaçado por isso, a gente vai buscar fazer de tudo para que essa sensação desconfortável seja diminuída, né? Seja nula ali. É quando a gente se coloca vulnerável, quando a gente se permite se aproximar desse desconforto. E a gente percebe que acaba ajudando muito mais o outro, né, se mostrando ali, se arriscando, porque na verdade é como se fosse se arriscar, né, colocar algo que é seu, algo que ainda está sendo elaborado, mas que bacana, Larissa, de verdade, ter percebido isso e tá imersa a isso mesmo, né? Tá enfrentando, tá conhecendo e pensando cada vez mais, né? Naquilo que é uma vulnerabilidade, que é uma dificuldade, mas de outro lado, que é um desejo também de cuidado. Perfeito mesmo, muito bom. E aí, gente, eu achei interessante que no Clube do Livro tem muitas psicólogas, né? A gente acaba aproximando aqui muito da psicologia também, mas também tem pessoas que não são psicólogas. Então, um cuidado que é importante a gente estar tendo ao compartilhar alguns exemplos, mas também em estar se colocando, né, diante desses conceitos, disso que a gente está aprendendo, como a Larissa, né? Ela veio querendo ajudar a aplicar nos pacientes e ela acabou tendo esse proveito por parte dela também. Né? Então, que bom que está fazendo sentido aí para vocês de forma individual e também para as pessoas com quem vocês trabalham, né? Seja paciente, seja família. A Gabriela, ela colocou aqui sobre uma experiência também, né? Com alguém que fica em estado de alerta o tempo todo, tentando... E aí elas estão tentando encontrar os gatilhos, identificar exatamente o que é ameaça, né? São esses gatilhos aí. Identificar a ameaça, se é por algum autoconceito, se é por alguma outra dificuldade ainda a ser elaborada. E que bom, Gabriela, que você está buscando ajudá-la também, que tudo isso está fazendo sentido para vocês. E é isso, gente. É entender aí esse sistema, de um lado a ameaça e de outro lado a defesa, né? E por meio dessa prática da autocompaixão, desativar essa ameaça e defesa e ativar aí esse sistema de cuidado, né? Que a gente busca se aproximar, praticando e percebendo ali de pouquinho os benefícios disso, né? Para que seja cada vez mais prevalente. E aí uma outra parte é que quanto mais seguras as pessoas se sentem, mais abertas e flexíveis elas podem ser em resposta ao seu ambiente. Isso está refletido no quanto a sua frequência cardíaca varia em resposta aos seus estímulos, né? Que a sensação ali de estar o tempo todo tensa, que gera o estresse, e de outro lado, a segurança, por meio do cuidado, né? Que é quando a gente se sente mais aberta, mais flexível, e a nossa atitude pode ser bem mais
acolhedora e nos ajudar muito mais a lidar com o contexto, com a dificuldade. E aí, nesse capítulo 4, o exemplo que é colocado é do Thomas. Thomas, assim como Miriam, é uma pessoa que é considerada gentil, bondosa, com todas as outras pessoas, né? Alguém confiável. Lá no texto fala que ele era voluntário de projetos, tinha tudo isso aí. Mas aí, com ele mesmo, era diferente, né? E aí, nesse processo, identificando também aquilo que ameaçava ele percebeu, ele aprendeu que essa autocrítica está associada a sentir-se ameaçado. Thomas se questionou sobre o que deixava com medo para torná-lo tão autocrítico, né? Foi isso que a gente conversou um pouco aqui com a Larissa. O que faz com que esse sistema aí de ameaça seja ativado? Foi isso que fez com que ele se questionasse. E aí, imediatamente, para Thomas ficou claro que, para ele, seu medo era de ser rejeitado. Lá no capítulo do livro, fala um pouco sobre a história de Thomas. Ele foi uma criança que sofreu bullying, que teve experiências de rejeição, e agora, na vida adulta, ele se criticava de forma extrema, ele se sentia ameaçado, julgado, sem entender muito bem, né, o porquê daquelas reações. E aí foi quando ele parou, quando ele conseguiu entender de onde que vinham essas ameaças, né? Era dessa sensação e desse medo de ser rejeitado. Thomas também aprendeu que podia se sentir seguro pela ativação do sistema de cuidados. Coisas simples, como se acolher falando consigo mesmo de uma forma amistosa e compreensiva. Então, ele experimentou. Quando a série de insultos começava, quando a autocrítica, né, começava ali a prevalecer, ele dizia para ele mesmo: vejo que você está com medo e que está tentando se proteger. Né? Então, uma proposta aí para vocês nessa semana é identificar situações em que o sistema de ameaça de vocês são ativados. Né? Então, perceber ali uma situação que você está tensa, com medo, e aí falar para você mesmo. Nesse momento, eu estou sentindo medo, eu estou ansiosa, e que essa reação é uma tentativa de me proteger. E aí ele continua: tudo bem, você não é perfeito, mas está tentando fazer o melhor que pode. Né? Então, reconhecer que o nosso corpo está tendo essas reações com o objetivo de nos proteger de algo. E aí você se tranquiliza, né? Falando para você mesmo, mas tudo bem, não há nada ameaçador, mesmo que seja difícil, mesmo que nesse momento para você a interpretação seja uma ameaça, trazendo ali aquilo que é concreto, as potencialidades, e entendendo também que tudo bem, não ser perfeito, e aquilo que você está tentando fazer de melhor. Então é isso, gente. Como que foi para vocês também, agora com o Thomas, né? Ouvir um pouco mais da história dos dois, né? Na verdade. Teve mais alguma identificação? O que vocês vão levar desses 2 capítulos aí, de mais importante? Pode falar, Lourdes. Do capítulo 3, eu gostei dessa tabelinha aí, né, que dá para a gente visualizar direitinho, né, como se fosse um resuminho. Para mim, ficou como se fosse um resuminho do capítulo, muito interessante. Isso. Se fosse resumir o capítulo 3, seria isso daí. Né, e como que uma coisa é a causa, a outra é quase que o antídoto, né?
A, a, a autocrítica leva você para a luta, mas tem um antídoto, a autobondade, a autocompaixão. Então, essa aqui é o do capítulo 3. E do capítulo 4, eu até anotei, as duas coisas eu anotei aqui, porque depois eu vou voltar lá para ler de novo. Mas perceber o momento que a gente está tenso, né, ou está desregulou lá, né, está com a emoção à flor da pele, ver qual é essa emoção, né, e saber que ela é uma tentativa de defesa, né, a gente, eu também, eu sou psicóloga, acho que a maioria daí de nós somos, né, mas perceber o que essa emoção está pedindo da gente, né, que é uma tentativa de se defender de algo, né, e falar que está tudo bem, a gente não sou perfeita, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso, né, e na condição que eu tenho, né, que é, aí eu lembro lá o filósofo Cortella, né, o melhor que eu posso na condição que eu tenho nesse momento. Isso é muito compassivo, e aquela parte, e o exercício que você passou do toque, né, que a gente esquece disso, né, de vir aqui, dar o tapinha no ombro da gente, e ensinar isso também para o outro, a fazer isso, quanto isso faz diferença, né, se dá o abraço, a mão aqui, segurar, né, o queixo, que às vezes está pesado, e a gente aliviar e ensinar isso para o outro. Então, eu achei isso muito legal do encontro de hoje. As 3 coisas mais legais. E estar aqui com vocês, né, lógico. Poder aprender também, é muito bom. Sim. Ah, que bom. Eu também gostei muito dessa tabelinha, porque faz um resgate até daquilo que a gente já aprendeu sobre os elementos da autocompaixão, né? Sim. Lembrar ali da autobondade, da humanidade compartilhada, da atenção plena, e como que esse sistema de cuidado nos ajuda a enfrentar o sistema de ameaça, a enfrentar as situações ameaçadoras para a gente. Quando a gente tenta ali se criticar, isolar, ruminar, né, um lembrete. Não, eu estou lidando aqui, eu estou atacando, né, com esse sistema de ameaça. E como que eu posso mudar a minha atitude nesse contexto? Acho que é uma perguntinha para nos próximos dias a gente estar se fazendo, se percebendo ainda mais e lembrando disso que está sendo compartilhado aqui. Gente, eu entendi que a maioria de vocês leu algum dos exercícios, né? Algumas fizeram, escolheram. E aí eu quero propor para nesse finalzinho a gente fazer uma prática todo mundo junto. A prática que eu escolhi foi a pausa autocompassiva, que é isso que o Thomas fez aqui um pouquinho, né? Eu quero fazer a proposta da gente praticar brevemente isso para que nos próximos dias vocês, se oportuno, tentem trazer um pouquinho essa pausa, de acordo com cada contexto, cada situação. E, gente, uma informação importante, de estar adaptando. Você não precisa seguir com as mesmas palavras. Você vai estar reconhecendo a palavra que toca mais, aquilo que faz mais sentido para você, como no próprio exercício da pausa autocompassiva. Algumas pessoas podem preferir não falar sofrimento, e ao invés disso, é uma dificuldade minha, né? E aí cada uma vai lidando ali e sabendo por que prefere, por que não, como no toque, como a Mari trouxe, tem um toque ali que para mim não faz sentido, tem algo do meu contexto e que tudo bem, cada uma vai identificando. Isso é muito importante, gente, de ser adaptado, tá bom? Então, vamos lá. A nossa prática vai ser a pausa autocompassiva. Eu vou pedir, então, para vocês fechar os olhos, quem se sentir confortável. Para quem não for confortável, tudo bem, olha para um ponto específico e tente se concentrar nas palavras que eu vou falando. Então, vamos lá. Quero que vocês, cada uma de vocês, pensem em uma situação
na sua vida que está lhe causando um estresse. Pense em alguma situação como um problema de saúde, um problema de relacionamento, um problema no trabalho, ou alguma outra dificuldade. Uma dificuldade com um paciente, um cliente, algo que você esteja vivenciando agora ou recente. Escolha um problema que seja de leve a moderado, não um grande problema, pois queremos construir o recurso da autocompaixão gradualmente, né? Então, lembrem disso, que a gente está nessa construção gradual. Então, pense em uma dificuldade, né? Em algo aí que é moderado, que é desconfortável, mas que está ali naquele passo inicial. Quero que vocês visualizem essa situação claramente na sua imaginação. Qual é o contexto? Quem está dizendo o que para quem? O que está acontecendo? E o que poderia acontecer? Você consegue sentir desconforto no seu corpo enquanto traz à mente essa dificuldade? Tente perceber onde que você sente essa dificuldade. Se é uma ansiedade, se é um coração um pouco mais acelerado. Tente identificar um pouco desse desconforto. Agora, quero que você diga para você mesma. Esse é um momento de dificuldade. Esse é um desconforto. Isso que você está sentindo agora, isso que você está pensando como desconforto, é uma atenção plena que você está se dando. Talvez expressar de outra forma seja significativo também. Quero que você, ainda observando aí esse desconforto, reconheça. Isso é um desconforto, isso é estressante, isso é desgastante, isso é ruim, isso é difícil. Agora, eu quero que você diga para você mesma. Essas dificuldades fazem parte da vida, a humanidade compartilhada. Eu não estou sozinho. Todos experimentam, assim como eu, desconforto, dificuldade. É assim que as pessoas se sentem quando elas têm essa dificuldade. Agora, ofereça para você mesma um toque calmante do exercício. Algo que seja simples, algo que seja possível agora. Como tocar nos seus braços, se abraçar, ou sentar da forma mais confortável que for possível. E diga para você mesma que eu possa ser gentil comigo mesma, que eu possa dar a mim mesma o que eu preciso, que eu possa me acolher, que eu possa me aceitar como eu sou, que eu possa ser forte, que eu possa me perdoar e que eu possa ser paciente. E de pouquinho, podem abrir os olhos. Como que foi para vocês, gente? Vocês conseguiram se concentrar ou teve mais dispersão? Vocês conseguiram falar para vocês essas coisas? Conseguiram pensar em alguma dificuldade? Quem se sentir à vontade pode abrir e falar. Eu vou falar mais, eu preciso falar mais, sabe? Inclusive, essa parte do capítulo 4 desse rapaz eu não li. Eu li da Mária, mas dele não. Eu preciso falar mais. Vou tentar essa semana. Uhum. E é da mesma forma, Mari, com o toque calmante, as palavras de acolhimento, né? Pode ser desconfortável. Ali a gente ter que falar para si mesmo causa ali uma certa estranheza, né?
essa relação nova. Porque é como se a gente... Eu quero que vocês pensem no momento em que a gente está conhecendo alguém. Para a gente confiar nessa pessoa, a gente precisa conhecer mais dela. Para a gente se sentir confortável com essa pessoa, a gente precisa conhecer mais dela. É um relacionamento que está sendo construído ali. E a proposta é exatamente a mesma. Só que essa relação é conosco. Então, exige um tempo, exige uma aproximação, exige esse cuidado ali de estar experimentando essas palavras, esses gestos, até que seja confortável. É, sim. Como que vocês vão sair se sentindo? Eu Em estou uma bem. palavra. Eu estou bem. E esperançosa. Mas aliviada também, né? De que Aliviada. nós possamos mudar, né? Praticar, né? Gosto muito dessa parte da, como é que fala? Tá ruim, né? Mas que nós estamos vivendo várias coisas ali difíceis na parte da humanidade compartilhada. Eu tenho dificuldade de lembrar dessa parte de humanidade compartilhada, mas quando eu falo que nós estamos, assim, vulneráveis, podemos cometer erros, né? Que mais é isso. E aí eu entendo melhor. E que não somos só nós, né? Que não somos só nós. Isso mesmo, Silvia. Verdade. Mas começa com a gente, né? É que nem a Lari falou assim, eu vim para buscar mais conhecimento para levar para os meus pacientes. Mas tem que fazer sentido na pele da gente, né? Pra gente, começa por nós, né? Para a gente poder passar isso com essa propriedade para o outro, tem que fazer diferença na nossa pele. Assim, na nossa. Né? Verdade. E aí a gente convence o outro, nossa, esse negócio é isso mesmo, tem que começar esse namoro comigo, né? Essa paquera, esse namoro, e você é tão simpático, né, comigo, quando começa uma amizade, um namoro, né? E isso me fez lembrar, sabe, Lourdes, que às vezes a gente vai permitir só entrar pessoas que a gente queira na nossa vida, porque não vai entrar qualquer um, quando a gente... Isso é um autoconhecimento, né? Olha como está tudo ligado. E é tão natural isso que a gente, pelo menos eu, né, quando estudei, eu achei interessante para trabalhar isso com o paciente. A gente sempre coloca o outro, né? Sendo que primeiro tem que ser com nós. Como isso serve para nós também, né? Para depois a gente pensar no paciente. A gente sempre acaba pensando no outro, né? Melhorar, de ser um bom psicólogo, de acolher esse paciente bem. Mas precisamos ter consciência que nós que precisamos, né? Mas que como eles também, os pacientes. Um bom psicólogo é autocompassivo, né? Sim. É o que Larissa falou, né? De nós olharmos para nós. E essa mudança parte de nós mesmos. Perfeito. Muito bom, Bruna. E, Cada gente, sábado tem sido um aprendizado. Sim, com certeza. E o que me motivou a iniciar o Clube do Livro, a iniciar esse movimento, foi justamente uma dificuldade pessoal de ser autocompassiva, Mas né? assim. E algo que eu fui experimentando da vulnerabilidade, de compartilhar essa dificuldade. Eu lembro que eu compartilhei, teve algumas mentorias, teve algo aí com o Diego, né, que eu me percebi ali compartilhando coisas muito individuais minhas, que eu tinha um receio muito grande de compartilhar, de expressar, de me colocar ali vulnerável. E aí, aos poucos, eu fui percebendo pessoas se identificando com aquela dificuldade, né? E foi daí que surgiu o grupo. É uma dificuldade que é compartilhada e que tudo bem sentir essa dificuldade, né? É bonito a gente ver a coragem de se expor. Foi o que a gente iniciou lá nas lives, quando eu falava sobre autocompaixão, foi uma exposição, e vendo pessoas fazendo isso também, sendo incentivadas, né? Bruna, que legal, eu também sinto o mesmo que tu sente. Então, eu quero, da mesma forma, me expor e estar buscando melhorar isso em mim, né? Sendo mais compassiva, sendo mais gentil, acolhendo ali as dificuldades e aceitando ser quem eu sou, principalmente.
né? Então, eu fico bem Sim. feliz ouvindo tudo isso de vocês e lembrando também do processo de início disso, que não precisa estar 100% para começar, né? Não precisa, por exemplo, enquanto psicólogo, é algo importante de se olhar, né? Como que eu estou lidando com isso de modo pessoal, mas também aceitar que você não vai estar ali 100% resolvida de tudo para trabalhar alguma demanda com o paciente, né? Então, se permitir aí se aproximar dessa vulnerabilidade. É isso aí. Muito bom. A gente vai seguir, então, durante a semana, lendo os próximos capítulos, no mesmo combinado, ao nosso passo, no nosso ritmo, com os exercícios que vão estar surgindo. E eu vou pedir para vocês dar uma entradinha lá na primeira aula e comentar como que foi para vocês aquela aula, o que vocês conseguiram, principalmente, o que eu acho que é mais importante, né? Quando a gente traz ali aquilo que foi aprendido, que foi internalizado. Hoje a gente viu aquele quadrinho lá das respostas ao estresse, da autocompaixão, e que foi um resgate lá dos encontros iniciais. Então, a gente vai estar sempre fazendo alguns resgates para isso ser consolidado na nossa vida prática. Tá bom? Tá bom. Então, tchau, gente. Foi Beijo. muito bom estar com vocês. Tchau. Beijo. Até a próxima. Tchau. Até. Hoje não teve foto. Ah, esqueci da foto. Na próxima a Na gente próxima a gente faz. tira. Tá bom, Bruna. Beijo. Beijo, tchau.